Eu não estou escutando. Pessoal, boa noite. Tá? O microfone não está funcionando, eu vou refazer aqui a conexão para a gente conseguir fazer o microfone funcionar, tá? E em poucos instantes a gente já começa a nossa aula. Da webcam. Um pouquinho grosso. Isso. Vê agora se vai. Foi. Só um minuto. Deixa eu filtrar aqui. Deixa eu deixar esse aqui também. Beleza. Tá, deixa eu fazer. Faz um teste no microfone, por favor. E pessoal, tá ouvindo agora? Pessoal aí dos polos. Dá uma lua aí, um sinal de vida. Tá ouvindo? Sim, agora sim. Eu estou ouvindo. Então, Aqui em Livramento. sim ali. Tá tudo certo agora. Falar, mas... Gente, então, olha, nós hoje vamos conversar a respeito da competência 1, continuar conversando sobre a competência 1. Eu havia dito que nós pretendemos finalizar esse assunto da competência 1 ainda nessa segunda-feira, porém, caso haja uma ou outra situação, né, um outro eixo que a gente ainda não tem abordado, a gente vai deixar para os 20 ou 30 primeiros minutos da segunda-feira que vem. Beleza? Então, deixa eu passar aqui o slide para vocês, para a gente já... Eu passei esse slide aqui, a gente pode passar bastante aí já no slide. O 15º, não sei. Deixa eu colocar em modo de apresentação aqui agora. Tá? Pode ir. Mais. Isso. Mais um. Isso. Ok. Gente, na aula passada nós vimos que a competência 1 exige que saibamos duas coisas. Primeiramente, a gramática, tem aquela parte de conjugação verbal, concordância verbal, acentuação, ortografia, crase, separação silábica, e a parte da sintaxe, ou sintaxe, que é a relação dos termos. Tá? Esses dois eixos estão na competência 1. Então, como que, primeiramente, a gente pode acertar, gabaritar, né, por assim dizer, a competência 1? Os 3 erros principais em relação à sintaxe são justaposição, o segundo, truncamento, e o terceiro, duplicação. Duplicação, ausência e excesso de termos. A gente vai ver isso aí. Então, vamos entender primeiramente o que seria a tal da justaposição.
eu vou falar aqui o que a gente precisa evitar para ficar ok com a gramática, ou com a sintaxe. Lembrando que na aula passada eu falei sobre o que é uma frase, oração e período, e nós vamos hoje aplicar isso aqui, tá? Então vamos ver as orações justapostas, são aquelas que estão uma do lado da outra, sem estarem ligadas sintaticamente. Deveria existir um ponto separando essas duas orações, ou até mesmo um ponto separando duas frases, porque pode ser uma oração, pode ser uma frase simplesmente, tá? Mas acho que a frase geralmente ocorre mais em truncamento, quando há separação de termos. Mas aqui a gente vai ver as orações. Olha só esse exemplo que foi retirado do material do INEP, e quem aí não acompanhou as primeiras aulas, esse material do INEP é um material preparado para treinar os corretores das redações. Então, como que, só explicando aqui, o INEP é a instituição, o órgão, o instituto que organiza a prova do Enem. E aí, ele vai chamar o Marcos, você vai corrigir as redações, tudo bem? Tudo bem. Então, você vai passar por um treinamento. Está aqui o material para você treinar, ou para você passar por essa formação para ser corretor do Enem. Esse material é o que está sendo utilizado aqui. E aqui, o material traz os exemplos de pessoas que tiraram 100, 1000, desculpa, né, que tiraram 1000, pessoas que perderam ponto, que tiraram 0, que cometeram os diversos erros. E aqui, esse primeiro exemplo é um exemplo de justaposição. Tá? Está lá nesse material, e é por isso que eu digo que o nosso curso é bem voltado para a gente ir na jugular mesmo do Enem, tá? da redação. O estigma associado às doenças mentais precisa ser atenuado. Isso deve ser feito mediante a realização de um projeto formativo nas escolas. Olha só, gente, vocês aí que estão acompanhando nos fóruns, veja que existe uma oração, a primeira oração. O estigma associado às doenças mentais precisa ser atenuado. Ponto. Ali deveria haver um ponto. Por quê? Porque a outra parte, isso deve ser feito mediante a realização de um projeto formativo nas escolas, já é uma segunda oração. E essa primeira, ela já completa o sentido, ela já tem todo um sentido, ela já tem toda uma mensagem. Então, ela está completa. Não falta nada e não sobra nada. Mas como assim não falta ou não sobra? A gente precisa escrever de uma forma completa, usando ponto. Às vezes no mesmo parágrafo, às vezes na mesma linha, né? Enfim. Ou às vezes saltando de um parágrafo para o outro. Então, há a finalização de um raciocínio em atenuado. Nós acabamos de falar algo completo em atenuado. Ponto. E aí, a pessoa vai lá e coloca, isso deve ser feito. Então, cuidado, qual é a dica? Cuidado ao completar, ao usar os termos este, isso, tal, tá? Porque, claro, pode caber na mesma oração, porém pode não caber. E aqui, a ideia seguinte apresenta o meio pelo qual a atenuação irá ocorrer. Mas existe uma justa posição. E como ficaria melhor essa estrutura? O estigma associado às doenças mentais precisa ser atenuado. Bom, isso deve ser feito mediante a realização de um projeto nas escolas. Tá? Se eu tirar isso deve ser feito, para colocar na mesma oração. Alguém mandou alguma mensagem? Não, tá tudo certo. Aqui eu vi um barulho. Não, eu vou fechar aqui o áudio. Tá.
Poderia ser, por exemplo, o estigma associado às doenças mentais precisa ser atenuado, vírgula, através ou mediante a realização de um processo nas escolas. Aí sim. Tá? Ou, eu poderia também colocar a seguinte questão. O estigma associado às doenças mentais precisa ser atenuado, vírgula. E o governo deve realizar projetos nas escolas. Aí eu coloquei pode falar. Ali no primeiro exemplo que tu deu, tirando isso deve ser feito, a vírgula seria obrigatória ou facultativa? Em qual? No primeiro exemplo que tu deu, em que tu tirava o ponto, tirava o isso deve ser feito. Ah, sim, através. Obrigatória. Por quê? Porque eu estou introduzindo facultativa, porque a parte seguinte é uma finalidade, é um meio, né? Por meio de, estaria como se fosse um adjunto, uma colocação adverbial, tá? Então, pelo fato de o primeiro período ser um pouco longo, caberia, né, uma vírgula aí para organizar melhor, tá? Tá bom? Através de um projeto, tá? Gente, só um detalhe aqui, é que ele me chamou a atenção para uma coisa, vírgula. Eu quero só antecipar um detalhe sobre a vírgula. Muita gente fala ou pensa que não pode ser usada a vírgula depois da conjunção e. Né? Se eu disser assim, eu estudei e passei. Né? Eu fui ao médico antes de ontem e realizei os exames prescritos. Não posso utilizar vírgula. Por quê? Porque esse e está conectando duas orações cujo sujeito é o mesmo, eu. Eu fui ao médico e realizei. Agora, se eu trocar de sujeito, eu devo colocar a vírgula. Eu fui ao médico na semana passada, vírgula, e a equipe realizou os exames em mim. Então, a equipe realizou já é um outro sujeito. Tudo bem? Aqui, então, eu uso a vírgula. Tá? É só para dar um spoiler também do que a gente vai falar sobre a pontuação. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo de justaposição ou vocês ainda querem tirar alguma dúvida aqui? Tá tudo ok? Beleza? Vamos para o próximo exemplo de justaposição. Vou passar aqui. Assim, é necessária uma discussão acerca da necessidade de democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Tal debate deve ocorrer nas escolas mediante auxílio do Estado. Onde está a justaposição ali? Depois do Brasil, né? No Brasil, caberia uma vírgula. Desculpa, caberia um ponto. Está com uma vírgula. Por quê, gente? Porque esse tal debate já é uma outra ideia. A palavra tal introduz uma outra ideia, inicia uma outra ideia. Então, nós temos algumas formas de corrigir isso aí. A primeira, é necessária uma discussão acerca da necessidade de democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Tal debate deve ocorrer nas escolas, mediante auxílio do Estado, ou de forma que tal debate ocorra nas escolas, mediante o auxílio do Estado. Então, veja que a palavra tal, a palavra isto ou este, né, como o primeiro exemplo, são pronomes que estão no lugar de um sujeito. Ele já entra na oração sem nenhuma conexão. Aqui, no segundo exemplo, já tem uma conexão, de forma que. Entendeu? De forma que. É uma conexão, juntando a primeira oração, que se encerraria ali no Brasil, e tal debate ocorra nas escolas. Tá bom? Então, cuidado quando a gente expressar uma ideia e precisar usar um outro sujeito para completar essa ideia.
Então seria bom, especialmente se esse sujeito for um pronome, tipo tal, isso, este, aquilo, tá? Então a gente precisa ser muito cauteloso para não colocar um sujeito através desses pronomes e isso configurar uma justa posição. Beleza? Tem que ficar com o pontinho ali final para continuar uma nova oração. Vamos para um próximo exemplo? Passar aqui. Portanto, os efeitos negativos provenientes das redes sociais precisam ser amenizados. Agora, olha só, cabe ao Ministério da Saúde, junto ao Ministério da Educação, promover momentos de formação nas escolas, com participação dos estudantes e seus responsáveis, bem como dos servidores de tais instituições. Gente, só um detalhe aqui. Esse trecho, ele nitidamente está na parte da conclusão, na parte da proposição de uma intervenção. Tá? E aí, vocês lembram, não sei se vocês se recordam, que na primeira aula eu falei, né, que o revisor, o corretor, ele já olha para a sua redação procurando os lugares ou procurando as competências. Então, a quinta competência ele vai procurar lá na conclusão. É como se fosse, né, a organização de uma casa. Eu quero ver se a casa está organizada, eu não vou ao banheiro procurar o micro-ondas, eu já vou, eu tenho que achar o micro-ondas, eu vou para a cozinha, né? Então, aqui é a mesma coisa. Eu quero achar a intervenção. Eu não vou no início, eu vou lá no fim. Tá bom? Então, isso aqui, em termos de intervenção, em termos de ideia, está ok. Só que, em termos de sintaxe, não. A pessoa poderia tirar 200 aqui, né? Eu não li toda a conclusão dessa redação, mas ela perderia um ponto, ou perderia alguns pontos aí, por conta da justa posição. Então, o termo cabe, que deveria iniciar o período seguinte, está unido ao raciocínio anterior, o que configura uma justa posição. Então, como ficaria a correção? Cabe ao Ministério da Saúde, tá? Aí, aqui a gente já tem uma outra configuração, não é mais, o cabe não é um sujeito, tá? Tá bom? Agora, só que tem um detalhe. Promover momentos de formação nas escolas seria o quê? Uma ação estaria vinculada ao CAB, ou seja, promover momentos de formação nas escolas cabe ao Ministério da Saúde. Há uma inversão aí, uma espécie de inversão, que é comum, que é bem legal, bem louvável, porém, aqui, ela deveria estar como está nesse exemplo de correção separada. Portanto, os efeitos negativos provenientes das redes sociais precisam ser amenizados. Ponto. Cabe ao Ministério da Saúde e assim por diante. Ok? Dúvida aqui? Pessoal do Polo, dúvida? Alguma questão? Vamos para o próximo exemplo de justa posição. Nos últimos tempos, é muito comum pessoas julgarem as outras por seus problemas psíquicos. Os doentes se sentem inferiores e incapazes. Gente, eu não vou entrar aqui no mérito da escolha do vocabulário, tá? Porque a palavra ali, os doentes, né, nesse contexto, não é uma palavra adequada, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com a escolha do vocabulário, a escolha das palavras. Esses dias eu li uma redação, uma pessoa que utilizou o termo aleijado, parece, para se referir à inclusão. Então, assim, não é
uma palavra legitimada pelas ciências hoje. Tá? Não é uma palavra ok de a gente utilizar. Então, é muito importante ter clara noção de como fazer referência a pessoas com deficiência, tá? Ou a grupo índio. Gente, o que a gente vê de pessoa... Os índios que vivem no Brasil atualmente estão marginalizados. Não. As comunidades indígenas ou as pessoas oriundas, os povos primitivos, né? Enfim, povos primitivos, existe um termo muito melhor do que esse. Eu vou me lembrar agora, enfim, que é como se fossem as comunidades fundantes, os povos fundantes, enfim. Os nativos também é um termo bacana de ser utilizado. Então, o termo índio não se usa mais. Então, caso caia uma redação falando sobre as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, né, que envolve os indígenas, que envolve quilombolas e assim por diante. Então, os povos tradicionais. Caso caia algo relativo, por exemplo, as queimadas na região da Amazônia, né, que é um tema que pode cair, e pedir alguma coisa em relação às comunidades indígenas, cuidado com o termo índio, não se usa mais. Tá? É um termo vinculado a um estigma imposto pelo colonizador. Então, por isso não se usa mais. Tá? É bem comum, só um parêntese, eu, antes de vir para cá, para o Rio Grande do Sul, eu estava em Roraima, e lá é um estado, quase um país, gente. É um estado com o maior número de pessoas indígenas, de comunidades indígenas. Né? É predominante, assim, a cultura respira traços dessas comunidades. E eles são enfáticos. Não nos chamem de índios, nós não somos índios. Né? Nós somos os povos originários, somos povos tradicionais, mas não índios. Né? Então, fica a dica. A mesma coisa. Não fale doentes. Né? Nesse contexto, não. Por quê? Porque aqui estava falando sobre estigma associado às doenças mentais. Né? E aí a pessoa vai e coloca doente. Né? Não é. Então, além de ter um termo errado aqui, um termo inconveniente, existe um erro sintático, que é a justaposição. Ou seja, os doentes, ou vamos substituir a palavra doente, por exemplo, as pessoas com transtorno, por exemplo. Beleza. As pessoas com transtorno se sentem inferiores e incapazes. Veja que está, mais uma vez, esse termo seria o sujeito da oração. Consequentemente, ele está inaugurando uma nova ideia. A gente poderia corrigir da seguinte maneira. Nos últimos tempos, é muito comum pessoas julgarem as outras por seus problemas psíquicos. Os doentes se sentem inferiores e incapazes. Ou então a gente poderia, vírgula, depois de psíquicos, e as pessoas doentes, e os doentes se sentem inferiores e incapazes. Aí sim, de modo que os doentes se sintam inferiores e incapazes. Ok. Tá? Então, cuidado com isso. Nós vamos agora, a gente já viu o que é justa posição. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pessoal do chat, do Polo tem dúvida? Alguma situação? Questão? Não, tudo. Um de cada vez para não tumultuar. Né? Beleza, tá? Vamos para o próximo? A gente vai ver o que é um truncamento. Gente, olha só. Se justaposição é colocar uma oração ao lado de outra, uma oração que deveria ser separada, deixa eu só colocar mais uma água aqui. Uma oração que deveria ser separada, o truncamento é o oposto. Truncamento é separar o que não deveria ser separado. Ou as orações truncadas, de uma forma mais
ampla, elas estão separadas ou incompletas, tá? Como assim? Olha só esse exemplo. Outro aspecto significativo foi a autorização para o aumento das dívidas de vários estados, cujas condições financeiras e administrativas. Né? A pessoa acho que esqueceu de completar. Esse cujas aqui significa dos quais, do qual, das quais, da qual e assim por diante. Tá? Então, lembre-se, se você quiser usar uma referência que algo pertence a um termo já enunciado, você pode falar cujo. Né? Então, o professor cujo celular está na mesa foi ao banheiro e já retorna. Tá? Então, eu falei o professor, tem um professor, então ele é dono do celular, de quem o celular está na mesa, tá, beleza. E aqui, a oração está incompleta. A autorização para o aumento das dívidas de vários estados, cujas condições financeiras e administrativas. O que tem essas condições financeiras e administrativas? E aqui está faltando algo, está faltando uma parte nessa oração, né? O que deveria ser uma oração. Tá? Agora, olha só, como que ela ficaria corrigida, ou como que ela ficaria reelaborada de maneira adequada. Outro aspecto significativo foi a autorização para o aumento das dívidas de vários estados, cujas condições financeiras e administrativas são adequadas para acelerar suas próprias obras de infraestrutura. Perceba que aqui a oração ela estava cortada, faltando um pedaço. Ela não estava simplesmente separada. Não existia uma outra oração, não existia complemento. E aí a gente, em uma nova redação, em uma nova escrita, conseguiu dar completude a essa oração que antes estava truncada. Tudo bem? Vamos para alguma dúvida? Não? Vamos para a próxima. Olha só esse aqui que bacana. Os indivíduos desinteressados deixam o destino da nação a cargo dos demais eleitores, levando líderes políticos indesejáveis à ascensão. Veja, pessoal, que aqui também há um truncamento, mas dessa vez de separação de termos, e não de ausência, e não de incompletude. Tá? Esse levando líderes políticos indesejáveis à ascensão é uma oração subordinada, tá? E ela está isolada. Por isso que é importante a gente entender o que é uma oração subordinada. Na aula passada eu falei sobre os períodos compostos por subordinação, por coordenação, né? E aí, como é um tema um tanto quanto longo, eu optei por já dar os exemplos, para que vocês mirem nesses exemplos e, assim, possam absorver a ideia central dessas orações. Tá? Mas no material que eu estou elaborando aí, com o que é um sujeito, o que é uma oração, onde coloca-se uma vírgula para uma oração explicativa, a oração restritiva não pode ter vírgula, e assim por diante. Nesse material, é um apêndice, né? Eu vou contemplar todas essas questões aqui para facilitar para você. Consegue repassar um pouquinho, porque o slide não tinha passado. Repassar o que tu falou agora nesse último slide. Ah, tá. No exemplo 2? É. No exemplo 1, quer dizer? Não. Nesse slide mesmo que tu tá. Aqui. Isso. É só repetir? É, só o início Tá. aí que tu... Gente, então, o slide, eu coloquei aqui, olha. Os indivíduos desinteressados deixam o destino da nação a cargo dos demais eleitores,
levando os líderes políticos indesejáveis à ascensão. Essa segunda parte, a partir de levando líderes, ela está dividida nessa redação. Só que ela não deveria estar dividida, ela deveria estar junta. Então, essa parte, corretamente, ficaria como do jeito que está ali corrigido. Olha, os indivíduos desinteressados deixam o destino da nação a cargo dos demais eleitores, levando líderes políticos indesejáveis à ascensão. Ok? Então, era isso que eu havia dito. Beleza? Alguma dúvida? Alguma questão? Não? Vamos para o próximo exemplo. Olha só, onde está o truncamento aqui? Sem olhar a correção, onde está o truncamento? Deixa eu passar para o 3. E aí? Sem olhar na correção, onde está o truncamento? Na obra, o princípio da responsabilidade. Logo depois das aspas. Exatamente. Aqui está um truncamento, a divisão. Deveria ser uma vírgula. Na obra, o princípio da responsabilidade, vírgula. O filósofo alemão Hans Jonas adverte que os indivíduos devem agir assim por diante. Então, a correção ficaria como? Na obra, o princípio da responsabilidade, vírgula. O filósofo alemão Hans Jonas adverte assim por diante. Ok? Então, isso aqui é mais claro perceber que há um truncamento. Tá? É mais nítido perceber isso. E mais um exemplo de truncamento. Vamos lá para o 4. E aí, vamos verificar aqui, acerca disso, o portal do governo federal defende que algumas crianças tendem a chegar mais aptas e habilidosas nos anos iniciais do ensino fundamental, pois foram estimuladas desde cedo a leitura e a brincadeira no ambiente familiar. Olha só, gente, esse pois. Veja que está completando... Ah, sim. Aqui está completando. Então, já é uma forma de você observar, né? Então, pois, geralmente retomam o que foi dito antes. Então, geralmente, fica na mesma oração. Geralmente, está ali completando um sentido. É só entender que é uma oração que depende da outra, tá? Pois foram estimuladas desde cedo a leitura e a brincadeira no ambiente familiar. Tá? É só você pensar o seguinte, eu cheguei tarde, ponto. Pois precisei trocar o pneu do carro. Então veja que, se a gente encurtar a oração, se a gente colocar uma frase, uma oração, enfim, mais curtinha, para a gente conseguir perceber todo, a gente vê que o pois ali não precisaria de ponto, mas de uma vírgula. Ou então, vamos colocar uma frase mais curta. Eu liguei o ar-condicionado, vírgula, pois estava muito calor. Né? Então, choveu muito, vírgula, pois as nuvens estavam carregadas. Enfim, eu tenho um exemplo bem rasteiro aqui, mas só para a gente entender o lugar do pois, do porquê. Né? Então, ter um cuidado com o porquê também aí. Beleza? Diga-se de passagem, esse porquê é um dos temas que também mais tiram pontos, né, na redação da competência 1. Tá bom? Então, a gente vai, ou hoje, né, tomara que dê tempo para a gente sanar isso hoje, não. Na próxima aula até, né, a primeira metade da aula, no máximo, a gente já... Dúvida aqui? Alguma dúvida, pessoal do chat também? Não? Tudo ok? Vamos, então, para... Ali no caso, eu precisaria ter uma vírgula. Pois foram estimulados, sim. Tá. Vamos lá? Para o próximo erro de sintaxe, que diz respeito aos excessos, ausências ou duplicações.
Sobra ou falta, respeito à sobra ou à falta de alguma palavra ou termo. Tá? Olha só o primeiro, está bem claro. Cada vez mais, o associado a doenças mentais prejudica a vida dos acometidos por essas patologias. Aqui, gente, seria o estigma. Está faltando uma palavra. Não é que falta uma oração aqui. Está faltando uma palavra. Tá? Pode ser um substantivo, pode ser uma preposição, e assim por diante. Algo está faltando. Aí você fala assim, nossa, mas isso é tão bobo, né? Mas às vezes a gente erra, resvala no óbvio. Às vezes a gente treina, pratica tanto o mais difícil, e a gente arrebenta no mais difícil. E aí a gente fala assim, não, isso aqui eu já sei, não vou precisar me cuidar com isso, não, porque tá tudo ok. E a gente vai lá e erra, vacila no óbvio. Então é muito importante, para evitar esse erro aqui, fazer o quê? Reler. E você precisa reler, gente. Nós precisamos reler as redações dos nossos próprios textos, palavra por palavra. Porque uma coisa é quando eu pego, por exemplo, o seu texto e vou ler. O seu texto ali ele não está na minha cabeça. Agora, quando eu vou ler algo que já está na minha cabeça, eu meio que antecipo a leitura, por quê? Eu já sei o que eu quero falar, eu já sei o que eu estou falando, eu já sei o que eu escrevi. E isso faz com que eu atropele os olhos, confiando o quê? Na minha memória, ou confiando na minha estrutura mental ao fazer o texto. Então, é muito importante vocês fazerem o rascunho e pegar palavra por palavra, letra por letra, e verbalizando, passando o dedo assim em cima, cada vez mais o associado, e ler, fazer uma leitura sussurrada, né? O associado a doenças vasculares. Opa, está faltando alguma coisa. O associado o quê? O estigma associado. Tá? Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Sim. Deixa eu pegar o pedido. Às vezes vai trocar. O pessoal está pedindo dentro da aula. Sim, pode mandar para eles. Eu vou mandar para eles. Uhum. Enquanto isso, deixa eu ver. Foi? Só deixa eu tirar a primeira. Uhum. Qual era o slide? Pode passar, vai passando. A gente está na parte do excesso. Aí. Volta. Isso. Ali está certo, né? Aí vamos passar para o próximo. As doenças psíquicas acometem jovens e adultos pelos excessos de problemas comuns a essa faixa etária. Olha só, gente. A gente viu que nesse terceiro erro comum de sintaxe, nós temos a ausência, duplicação e os excessos, né? E aqui a gente tem um excesso, não é um excesso aqui da palavra, mas coincide que a gente tem um excesso de ideia. Por quê? Porque o pelos já indica os, né? Por ou pelas, por as. Né? Então, pelos significa por os. Então, eu vou fazer isso pelos meios cabíveis, ou por meios, não vou colocar aqui o por os, mas por meios cabíveis, pelos meios cabíveis. Tá? Então, cuidado com essas palavras, que elas já carregam um sentido de um outro termo. Então, pelos, pelas, nos, nas, tá?
Então, tem muita gente que coloca assim, as escolas, nos... É comum ver, especialmente, com estrangeiros, né? Pessoas que não são nativas do português e acabam fazendo essa confusão. Por exemplo, em espanhol, você não coloca nas escolas, mas na lógica do espanhol é em as escolas, no inglês também, né? Então, muitas vezes, o estrangeiro, o não nativo do português, comete esses erros. E algumas pessoas, nativos do português, falantes nativos do português, também cometem esse tipo de erro por desconhecer o funcionamento dessas palavrinhas, tá? Ok? E agora vamos para uma duplicidade. Tá? É comum, às vezes, a gente escrever e achar, né, pensar, nossa, eu acho que vou usar essa palavra, a gente escreve e será que eu vou usar essa palavra ou não? Aí escreve de novo sem perceber que já tinha escrito, especialmente nesse momento de pressão, né, que a gente fica e tal. Então, aqui está um exemplo também de duplicação. Mentais ali está duplicado. Tá? O estigma associado às doenças mentais precisam ser revistos. Então, aqui seria só mentais. Uma vez só. Gente, até aqui, alguma dúvida? Então, recapitulando, a tabela de competência 1 versa sobre 2 eixos, sintaxe e gramática. Na sintaxe, os principais erros são justaposição, truncamento e o excesso, ausência ou duplicação de termos. Tá? Então, cuidado ao manter ou ao escrever para que não haja nem truncamento, nem justaposição e nem duplicidade, ou excesso ou ausência, tá, de palavras. Ok? Então, uma vez que a gente já viu quais são os principais erros no âmbito da sintaxe, a gente vai agora entender os principais erros no uso padrão, na gramática da língua portuguesa. Lembrando que nós vamos voltar à sintaxe em outro momento. Se não me engano, a competência 5 tem uma partezinha que a gente precisa se atentar à estrutura sintática. Tá? Mas eu já adianto que é uma forma de usar as orações com inversão. Não é para fazer uma inversão tão forte como acontece no hino nacional. Né? Que ali ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. Qual é o sujeito ali? As margens plácidas. Elas ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Né? Então, margens é o núcleo do sujeito. Não é esse tipo de inversão, mas é uma inversão que permite ao avaliador ver que você tem um domínio da linguagem. Tá? Ao invés de escrever, como eu coloquei, sujeito, verbo, objeto, você pode colocar um adjunto intercalando aí o verbo e o sujeito e assim por diante. Né? Então, é bem interessante fazer isso e a gente vai ver isso em outra competência. Acho que eu já passei mal. Então, um erro muito comum é usar a concordância. Né? Temos aí concordâncias verbais e concordâncias nominais. Então, esse aqui é o tipo de erro de concordância verbal. Né? Desculpa, nominal. A maioria dos brasileiros, apoiados em tradições, comemora o São João. A maioria dos brasileiros, apoiada em tradições, comemora o São João. O que é, gente? Um erro de concordância nominal. O próprio termo, o próprio nome, já diz nome, nominal, substantivo, né? Então, nós temos os sintagmas nominais, os substantivos, adjetivos,
Pronomes, né? Vamos colocar aqui também pronomes. Artigos assim por diante. Aqui, nós às vezes cometemos erros de gênero e número, tá? Erro de gênero e de número. O que é um erro de gênero? É um erro para o masculino e feminino, e número singular e plural. Aqui, nós temos um exemplo de erro de tanto de gênero quanto de número. Por quê? Qual é o sujeito da oração? O sujeito, todo sujeito dessa oração. A maioria dos brasileiros. Isso. A maioria dos brasileiros. Qual que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito, maioria. Esse é o núcleo do sujeito. Gente, a palavra núcleo é a mais importante. Quando a gente fala em núcleo, é a mais importante. É aquela que vai se destacar, que sem ela a coisa não funciona. Vamos dar um exemplo aqui no quadro com outros termos, né? Para a gente, vou escrever nesse cantinho aqui, se o pessoal do chat não tiver, dos polos não estiver vendo, por favor, me avisem. Vou colocar aqui um nome próprio, né? Paulo é estudante. Aqui é bem fácil, estudante. É bem fácil a gente identificar qual é o sujeito. Qual é o sujeito? Paulo. E qual é o núcleo? Paulo. Tá? Agora, se eu colocar assim, o Paulo é estudante. Qual é o sujeito? O Paulo. E o núcleo? Paulo. E se eu disser assim, o Paulo do IFSU é estudante. Qual é o sujeito? O Paulo do IFSU. Então veja que o sujeito, ele é todo o termo sobre o qual nós estamos falando algo. E se eu colocar uma oração para configurar o sujeito, ela também será todo o sujeito. Olha só, isso aqui permanece sendo o núcleo, Paulo. Se eu tirar Paulo aqui, o negócio desanda. Eu posso também, o pessoal está vendo aí, gente, o chat, está vendo? Gente, escrever um pouquinho grande assim, às vezes fica meio desorganizado o quadro, né? Então, pelo menos para mim, né? Tem professores que o quadro desse, assim, dá vontade de se pendurar na parede, assim, com uma moldura de tão bonito que é, né? Tem uns caras que fazem umas obras de arte, assim, quase escrevem, né? Se eu disser assim, o Paulo, né? O Paulo que... Deixa eu trocar aqui. Eu acho que Paulo não vai ficar tão ok para a gente ver. Vou colocar a cidade, né? Porque é menos específico. A cidade que é reconhecida pela culinária venceu culinária inovadora. Deixa eu ficar com mais sentido, tá, gente?
venceu a disputa. Qual é o sujeito aqui? Qual é o sujeito da oração? Cidade, que é reconhecida. Exatamente. Tudo isso aqui vai ser o sujeito da oração. Até inovadora. Tá? A cidade que é reconhecida pela culinária inovadora. Tudo isso é o sujeito. Aí você fala, nossa, mas é reconhecida. Não é um verbo? Sim. Mas aqui está funcionando como uma adjetivação da cidade. Bom? Então nós temos uma oração subordinada adjetiva aqui. Que é essa aqui, olha. Que é reconhecida. Tá? Eu posso dizer assim, encurtar. A cidade que venceu o prêmio fica no sul. A cidade vencedora fica no sul. Olha só que vencedora é um adjetivo. Eu posso transformar esse adjetivo em uma oração. Que venceu. A cidade que venceu fica no sul. A cidade vencedora fica no sul. Então, aqui a gente já tem duas dicas para vocês, né? Que a primeira é sobre a ideia ali do núcleo do sujeito, o que é o núcleo, o que são os adjuntos, etc. E a segunda dica é sobre a pontuação. Então, não se separa, escreve aí, né? Se você estiver, o pessoal do chat aí também, dos polos, não se separa sujeito e predicado com vírgula. Tá? Não se separa sujeito e predicado com vírgula. Beleza? Isso aqui é muito importante. Eu não posso colocar uma vírgula aqui depois de inovadora. Porque é como se eu tivesse dito assim, a cidade, vírgula, venceu a disputa. Então, tudo isso aqui é o sujeito. Só que qual é o núcleo do sujeito? Cidade. A é um adjunto adnominal. Que é reconhecida pela culinária inovadora, é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, e funciona também, já que é adjetivo, como um adjunto. Então, adjunto são termos acessórios da oração. É só você lembrar que o que é um acessório? Acessório é aquilo que, se você tirar, não vai fazer diferença. Então, vamos pegar, tipo, o chimarrão, né? O que eu preciso ter para fazer um chimarrão? A erva e a água. Tem gente que coloca uma joia aqui, né? Igual ela ali, né? Com uma... Do Inter, né? Coloca uma florzinha, coloca uma joinha. Se eu tirar essa joinha, né? Vou ter o chimarrão? Vou. Mas se eu puser esse acessório, eu vou conseguir especificar qual é a minha cuia. Tá? Se eu puser aqui o tapa-ervas, é um acessório. A mesma coisa acontece com as orações, com a linguagem. Eu posso colocar um núcleo, a palavra que seria a erva e a água, né? Numa analogia, numa comparação. Eu posso também colocar uns acessórios, as palavras que ajudam a dar uma especificação maior para o meu núcleo. Tá? Então, essas palavras, por mais que deixem o sujeito grande, elas ainda fazem parte do sujeito. E a gente não pode separar sujeito e predicado com vírgula. Ok? Beleza? Então, voltando aqui a essa tal de concordância nominal. A palavra maioria vai ser um núcleo. Por quê? Quando a gente encontra dos brasileiros ou de algo, esse de algo por si só já denota um termo acessório. Já denota um adjunto adverbial. Desculpa. Já denota um adjunto adnominal. Tá? Por exemplo,
O encontro dos irmãos. Esse dos irmãos, ele pode ser substituído por uma palavra só. Qual palavra? Um de cada vez, aqui está tudo claro. Fraterno, né? Fraterno. O encontro dos irmãos foi na casa do avô. O encontro fraterno foi na casa do avô. É fraterno nesse contexto. Então, esse dos brasileiros aí tem algumas palavras que não tem como você colocar, substituir, desfazer a locução, né? Por exemplo, de sol, a gente pode substituir por ensolarado. Então, os dias de sol são mais quentes. Os dias ensolarados são mais quentes. Então, onde houver de sol dos brasileiros, da família, da cidade, do país, aquilo ali não vai ser o núcleo do sujeito. O núcleo vai ser a palavra que possui, por assim dizer, né, a maioria dos brasileiros. Né? No caso aqui não é uma questão de posse, mas a maioria dos brasileiros. A cidade do governador, a cidade do prefeito, a cidade do cantor. Então, esse do cantor, do governador, do prefeito, adjunto. A cidade vai ser o quê? Núcleo. Então, por essa lógica, a gente entende. A maioria é o núcleo. Se a maioria é o núcleo, apoiada e não apoiados, porque às vezes a gente tende a interpretar pegando pela última palavra, né? Dos brasileiros. Não é assim? A gente tende a fazer essa interpretação. Mas, uma vez que a gente entende que as concordâncias nominais, elas acontecem com o núcleo, a gente vê que seria a maioria dos brasileiros apoiada ações comemora São João. Certo? Dica para vocês. Cuidado com termos. Boa parte, a maioria, boa parte da população. Né? Boa parte dos estudantes. Grande parte dos estudantes. Uma parte significativa dos estudantes. A maioria. O maior. Né? Tem frases, né, que a gente fala assim. O maior percentual das famílias brasileiras está localizado no eixo centro-sul. O maior percentual das famílias brasileiras. Não seria, então, estão localizadas. Está localizado, porque eu estou me referindo ao maior percentual. O percentual. Tá bom? Beleza? Ok? Dúvida? Pessoal do chat aí, pessoal está com dúvida? Não? Podemos seguir? Thiago, Eu. o Dimitri perguntou se pode disponibilizar esse material por e-mail para os alunos. Pode, por gentileza. Tá, eu já falo aqui para ele. Tá? Tá. Pode, No inclusive, tá. mandar já para eles, enfim. Então tá. Ok? O material, gente, a gente vai construindo aos poucos, né? Então, eu estou fazendo um apêndice com algumas questões que seriam acessórias, né? Para a gente estudar depois aí, para que você facilite o estudo de vocês. Porque, como eu disse, a gente está meio que mirando nas partes que mais tiram pontos nessa competência. Tá? Vamos para a próxima. Eu acho que eu tinha... esse está certo. Os dados demonstrados, aqui a gente vai falar sobre o erro de concordância verbal. Olha só. Os dados demonstrados na pesquisa revela que o Uber é popular no Brasil. Então, qual é o núcleo aqui dessa oração, do sujeito? Qual é o núcleo do sujeito? Exatamente, dados, né?
Tudo aqui vai ser um sujeito. Os dados demonstrados na pesquisa. Tudo isso é o sujeito. E o núcleo, dados. Se o núcleo está no plural, a gente precisa fazer o quê? Colocar o verbo no plural. Revela, ou revelam, né, no caso aqui. Os dados revelam que o Uber é popular no Brasil. Mais uma vez, gente, eu chamo a sua atenção para essa parte aqui. Quando o núcleo é plural e o adjunto é singular, ou quando o núcleo é singular e o adjunto é plural, às vezes a gente tende a confundir e colocar o quê? Um nome, um verbo, alguma coisa assim, concordando com o adjunto ao invés de concordar com o núcleo. Então, cuidado. Então, se você puder escrever aí, viu, pessoal dos polos? Cuidado ao utilizar núcleo no singular e adjunto no plural, ou vice-versa. Núcleo masculino e adjunto feminino e vice-versa. Então, a gente tem aqui núcleo no plural e ali, uma parte do adjunto, né, está no singular. E a gente faz o quê? Tem a tendência de concordar com a pesquisa, né? Os dados demonstrados na pesquisa revelam, né? Mas deveria ser o quê? Os dados demonstrados na pesquisa revelam. Pode perguntar. Pode repetir a dica? Sim. Cuidado ao concordar ao utilizar a concordância. Se o núcleo estiver no plural e o adjunto no singular, ou se o núcleo estiver no singular e o adjunto no plural. A mesma coisa funciona para gênero. Cuidado com as concordâncias. Se o núcleo estiver no feminino e os adjuntos no masculino, ou vice-versa. Núcleo no masculino e os adjuntos no feminino. Tá? É só para vocês observarem isso aí. Então, assim, na fala a gente vê isso direto, né? A gente vê muito no jornalismo, especialmente nos jornalismos amadores. A maioria da população das ruas, ou das regiões desse bairro, das regiões desses bairros ou desses bairros, a maioria, se a maioria é núcleo, tá? Deveria ser no singular. Então, você quer perguntar? Então, a maioria dos moradores dos moradores deste bairro disseram, a maioria disse. A maioria dos afetados nas enchentes ficaram desabrigados. Não, a maioria dos afetados ficou desabrigada. Então, é muito importante. Em jornal, a gente vê esse erro assim, muito frequentemente. Tá bom? Beleza? Ok? Alguma dúvida? Alguma questão? Então, gente, esse também é um erro muito comum de acontecer. Tá? Vamos para o próximo slide. Translineação. Apesar do nome difícil, a translineação é nada mais do que a separação de palavras ao fim de uma linha. É muito comum que os candidatos façam separação de sílaba indevida, ou, então, o uso do famoso underline, no lugar do hífen. Deixa eu apagar aqui o quadro. E aí eu vou destacar aqui esse erro, como que às vezes ele aparece. Eu poderia até, inclusive, escrever. Não dá, não. Deixa eu escrever no quadro para ficar mais fácil. Então, gente, imagina, não sei se o pessoal no chat está vendo isso, do polo está vendo isso aqui, essa margem. Supondo que essa aqui seja a margem do caderno, né? Da folha de redação. Aqui está a margem. E aí, aqui está
a outra margem. Eu vou escrever uma palavra e ela precisa ser separada. Tá? Por quê? Transverberação significa você separar a palavra para escrever em outra linha. Porque senão, se você continuar escrevendo, você vai ultrapassar as margens e aí vai perder um pontinho aí de graça. Né? Então, você pode falar assim, o uso do celular, né? Então, deixa eu escrever um pouquinho menor aqui para caber. O uso do hífen. Eu tenho que fazer esse hífen. Tá dando para ver, pessoal? Ou não está claro aí para vocês? Até agora acho que ninguém se manifestou, então tá ok. Tá? O que muita gente faz? Né? E aqui continua, né? O uso do celular. Né? O uso do celular aumentou significativamente nas últimas décadas. Muita gente faz assim, o uso do C e coloca o underline. Mas não pode ser o underline, tem que ser o hífen. Ah, mas isso é tão bobinho. Mas custa ponto. E a gente não quer errar naquilo que é mais bobinho, né? Na verdade, a gente não quer errar em nada. A gente quer fazer uma redação perfeita para tirar 1000. Então, é bom observar, é muito importante observar os detalhes. Tá? E por falar nos detalhes, uma dica de outro erro muito comum, eu já estou antecipando aqui outros erros bem comuns aqui nessa parte, que está, né, um erro bem comum que está no excesso de informação ou na redundância. O que é redundância, gente? Redundância é falar algo de forma desnecessária. Um exemplo da palavra que eu disse, detalhe. O que é um detalhe? Um detalhe. Na soma disso tudo aqui, né, que a gente está vendo, os objetos aqui, eu poderia dizer que esse quadro, né, essa parte branca do quadro é um detalhe? Não. Porque ele é grande. Mas eu posso dizer que esse parafuso, que esse outro aqui é um detalhe, porque é pequeno. Então, muita gente faz assim, os pequenos detalhes. Nós vamos consertar essa ação nos pequenos detalhes. Não, nos detalhes. Por quê? Detalhe já é algo pequeno. Se a gente coloca pequeno detalhe, fica redundante. Então, cuidado com isso. Outro erro bem comum é quando a gente coloca a palavra alternativa e coloca a palavra outra. A palavra alternativa ela já traz em si o termo outra. Onde? Aqui, olha. Alter significa outro. Sim. Eu fiz de propósito para vocês estarem prestando atenção. Gente, falar e escrever no quadro, a gente tem que parar uma coisa e fazer outra. Obrigado aí. Alternativa. A palavra a outra já está aqui, olha. Alter. Então, não se fala outra alternativa. Fala-se outra opção, outro meio, outra proposta. Então, se você propuser lá na sua intervenção 2 medidas para resolver o problema, supondo que o problema, vamos fazer um tema mais comum, inclusão social, né? A inclusão das pessoas marginalizadas, enfim, lá. Aí você coloca assim, uma proposta para promover a inclusão está na desoneração dos impostos.
Você não pode falar depois. Outra alternativa estaria na distribuição ou no subsídio de algum serviço. Você tem que falar, uma alternativa estaria no subsídio de serviços. Ou outra opção, outra medida, outra ação, outra atividade, mas nunca outra alternativa. Isso é redundante. Bom? Beleza? Então, é bom tomar cuidado com esses. Outro erro, né? Que às vezes a gente comete, fazendo um grande apêndice, um grande comentário nisso aqui, é em relação ao etc. A grafia, né, é essa. Toda abreviação, gente, precisa ter ponto. Toda abreviação. Exemplo, EX, ponto e 2 pontos. É a forma correta. Então, a abreviação tem que ter ponto. Etc. tem que ter ponto. Se você escrever etc. e ela for o fim de uma oração que esteja em parênteses, entre parênteses, né? Aí você pode falar, por exemplo, o poder público, governadores, instituições públicas, a presidência da República, o Senado, etc. Tudo isso aqui se coloca ponto, vírgula, dependendo da situação, ou simplesmente assim, e continua a frase. Ou se ela for o fim da frase também. Por exemplo, você pode falar tal medida, né, vamos para encurtar aqui o nosso raciocínio, tal medida é de responsabilidade do poder público. Você pode colocar, entre aspas, entre parênteses, representado pelas instituições como o Senado, o Congresso Nacional, né, Câmara de Vereadores, instituições públicas, etc. Entre parênteses e finaliza. Tá? Então, o ponto sempre acompanha o etc. Só que existe uma redundância também no etc., que acabaria sendo uma duplicação. Por quê? Se você utilizar o e, etc., não existe um e, etc. Por que não existe um e, etc.? Porque a palavra ceterum, em latim, significa resto, os demais, as coisas. E o et significa i. Hã? Já é o E. Já é o e. Vocês já viram, por exemplo, em duplas, né? Dupla sertaneja. Zezé de Camargo, aí tem tipo assim, esse I Luciano, esse símbolo aqui, como se fosse um S maiúsculo, só que invertido, só que espelhado. Isso aqui é a forma que se escrevia o et. Era assim, ó, et. Então, esse e e esse et aqui. Por isso que se escreve dessa maneira. De repente, acho que a gente até poderia procurar aí na internet e espelhar para eles, né? Porque eu desenhando aqui esse desenhozinho, como eu quase não faço ele, né? É meio... Procura assim, o símbolo de et. Símbolo de et. Símbolo de et. Acho que dá para espelhar aí no... Só por curiosidade, claro que ninguém vai escrever isso na redação, mas é para completar o nosso raciocínio aqui. Deixa eu pegar aqui a página do... Isso. Símbolo de et. Assim? Et. E? Et. Isso. Isso aqui? Isso. Então, ok, para ver se aparece. Não, aí, esse símbolozinho aqui, ó. Esse grande. Quer que eu compartilhe para eles? Pode colocar na tela grande. Não, já está ali com eles. Né? Tá vendo esse et aqui? Não é o ET marciano, extraterrestre, não. É o et. Esse aqui? Esse aí. Isso. Então, isso aí já indica o quê? O et. E esse et vem do latim e significa i. Por isso que às vezes tem nas duplas sertanejas, né? Zezé de Camargo e Luciano, não sei o quê, e é mais usado no inglês. Por que eu não posso usar o i, etc.? Porque senão ficaria i e o resto. Então, eu tenho que usar o quê? Se eu for fazer a sequência de termos,
Os utensílios que há em uma casa são, na cozinha são colheres, panelas, tampas, facas, etc. E não, nem vírgula, nem o e. Sempre o etc. é usado depois da última palavra. Eu ia perguntar assim agora, É. sobre a vírgula, se ela ia depois da palavra, etc. Não se utiliza. Então, fazendo, né, as profissões, né, professor, advogado, vírgula, enfermeira, etc. Não tem nem vírgula e nem o e aqui. Tá? Beleza? Também é uma situação aí de redundância ou de pontuação. Tá? Gente, às vezes a gente pula de um assunto, de um eixo para outro, assim, porque o português, a linguagem, está bem conectada. Tá? Então, tem temáticas que evocam um assunto e tem temáticas que elas são mais quadradinhas, assim, lá no seu cantinho, só que é uma conexão. Então, acabei que de translineação a gente foi lá para a redundância, né? Mas enfim. Ok? Então, isso que é a translineação. Não se utiliza nem underline e também não se pode quebrar a palavra no meio da sílaba, né? Então, tem gente que separa a sílaba incorretamente. Então, a gente tem que colocar a sílaba de uma forma, as sílabas de uma maneira correta. No apêndice tem lá, que já estou preparando, tem uma lista, né, de palavras que costumeiramente são grafadas, são separadas de maneira equivocada. Tá? E aí vocês vão receber pelo menos esse material aqui ele já foi passado para eles, né? Eu passei no WhatsApp para eles, mas o Dimitri vai criar um drive. Ah, ótimo. Aí vai ficar mais fácil. Vai disponibilizar via e-mail. Ok. Vamos pro próximo. Na verdade, o pessoal dos polos, né? Para vocês vai ir via e-mail. Tá? Gente, a acentuação. Um dos erros mais recorrentes é a ausência de acento nas palavras ou a acentuação indevida delas. É preciso lembrar que, na língua portuguesa, existem regras de acentuação e que, ao demonstrar-se o domínio da norma padrão, elas devem ser aplicadas. Vamos começar com aquele tema que a gente, em relação à acentuação, que a gente já conhece, que são as palavras oxítonas, as palavras paroxítonas e as proparoxítonas. Proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas. Escrevendo aí. Gente, está dando para ver aí no chat, nos polos? Espero que sim. E aqui, gente, a acentuação também é um outro tópico, é um outro assunto que tira ponto, tá? E as regras de acentuação são bem claras. Nós temos essa aqui, nós podemos começar por ela, né? E notem também que a palavra, a translineação, né, a separação silábica também está ligada à ideia de acentuação. Como que a gente descobre a sílaba tônica? Eu costumo dizer, não eu, mas muita gente, né, muitos linguistas falam o seguinte, que a sílaba tônica é aquela sílaba que se estende na palavra, que você fala por mais tempo. Se você estiver caminhando e de repente você cai num penhasco, aí você vai falar aquela palavra. Por exemplo, se você estiver caminhando, e aí de repente você está falando que vai estudar história. Aí na palavra história você caiu no penhasco. Você fala,
Ah, pois é, ontem eu estava estudando história, né? Então, essa palavra que se prolonga é a tônica. Né? Aí, ó, o símbolo, o animal mascote do Flamengo é o urubu. Aí você caiu de um penhasco e você prolongou. É meio bobinho isso aqui, mas funciona. Prolongou a sílaba tônica, né? Você não vai falar o símbolo do mascote do Flamengo é o U, não, nem o Uru, não, é o Urubu e caiu, né? Penhasco. Então, é essa a ideia da sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela que transforma as palavras, elas podem mudar de significado. Gente, é meio bobinho que eu vou falar aqui, é meio até chulo, mas existe um animal parecido com a tartaruga, que é um cágado. Se você troca a sílaba tônica, é uma palavra tão inconveniente, né? A palavra vai deixar de ser proparoxítono e vai virar paroxítono. Fica uma palavra meio chula, né, no português, né? Então depois vocês fazem aí, né, a lógica e descobrem que palavra se transforma, né? Então, tônico, tonico. Tonico é apelido de Antônio, né? Oh, tem um amigo chamado Antônio, a gente chama ele de tonico. Né? Então, tônico, tonico. Tônico já é o quê? Algo forte, uma bebida tônica, né? Enfim, tonico é um apelido. Então, olha só, a palavra mais interessante de todas. Sábia, sabia e sabiá. Olha só, outra palavra. Doidos e doídos, né? Geralmente em músicas a gente vê muitas essas brincadeiras igual o Thiago York, que canta aquela música Se Você Vem. Eu esqueci como é que é a música, eu só sei que começa Se Você Vem. Mas o resto da música eu não lembro. E ela fala, né? Ele fala, doidos e doídos. Né? É uma questão também de acentuação. Mudou a tônica da palavra, a sílaba tônica mudou o significado da palavra. Sábia, uma mulher sábia, uma pessoa do sexo feminino que é sábia, que tem sabedoria. Sabia, pretérito do verbo saber. E sabiá, um pássaro. Olha que interessante. As mesmas letras, o que vai mudar é a tonicidade. Beleza? Então, muito importante a gente entender e a gente identificar essas regras aqui. Então, quais são as principais delas? A primeira delas é mais fácil, proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas, sem exceção. Médico, próximo, cântaro, máquina e assim por diante. Então, o que é uma palavra proparoxítona? É aquela cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Tá? Então, vamos pegar a própria palavra proparoxítona aqui. Pro, pa, ro, si, to. Deixa eu aumentar aqui a letra. Pro, pa, ro, si, to. Qual que é a sílaba tônica? Si. Proparoxítona. Essa aqui, então, será a sílaba tônica. Essa é a última sílaba, antepenúltima, penúltima, desculpa, e a antepenúltima. Então, não é a quantidade de sílabas que vai determinar uma
palavra, se ela é oxítono, paroxítono. Mas onde vai recair esse acento? Tá bom? É aqui que a gente vai ter a determinação dessa palavra. Se recaiu no último, penúltimo, antepenúltimo. No antepenúltimo, proparoxítono. Ok? E aí a gente tem essa única regrinha para as palavras proparoxítonas. É acentuada. São acentuadas, todas elas. E aqui a gente vem, então, para as palavras paroxítonas. Cadê o apagador? Está na minha mão, estou procurando já. Nas paroxítonas, a gente tem que observar qual é ou quais são as letras finais das palavras. Tá? Então, vamos colocar aqui algumas palavras paroxítonas acentuadas. Água, tá? Outra palavra aqui que é acentuada, incrível. Bíceps, tórax, né? A gente vai ver essa ideia aqui. Incrível, água, repórter, Tá dando para ver aí, pessoal? Eu acho que isso é um pouquinho claro. Gente, o que vai determinar a acentuação de uma paroxítona é a palavra ou a letra que finaliza ela. Então, nós temos a sílaba, né? Nós temos aqui a palavra água. Então, as palavras terminadas em ditongo, água, com som de ditongo, uá. Paroxítona terminada em ditongo é acentuada. Paroxítona terminada em el, incrível. Tá? Amável. Também essas palavras são acentuadas. Paroxítonas terminadas em PS, ou X, ou US, né? A palavra, por exemplo, tônus, bônus, né? Também. Então, olha só, bíceps, tórax, também são acentuadas. Por quê? Porque o ditongo, o véu, o ps, o nus, por si só, já puxa a força de uma palavra. Tá? Então, esses são os principais casos. Ditongos, terminado em el, terminado em ps, né? Bíceps, terminado em er, repórter, cárter, né? Terminadas em i, não é biquíni, mas é biquíni. Então, se uma paroxítona é terminada em i, ela deve ser acentuada. Terminada em us, né? Bônus, ônus, tônus, é acentuada. Bom? Ok? Beleza? Tem muita gente, pessoal, que costuma acentuar palavras. E aí, desculpa, a gente já vai mudar para as oxítonas, desculpa. Eu nem anunciei. Então, paroxítona tem essa regrinha aqui, beleza? Basicamente. E as oxítonas. Quando eu acentuo as oxítonas. Vamos pegar aqui, primeiro, uma regrinha muito interessante. A letra
U e a letra I têm uma força para puxar o acento se ela estiver no fim da palavra. Então, por exemplo, a palavra tatu não é acentuada. Tatu. A palavra caqui. Então, urubu, tatu, caqui não são palavras acentuadas. Por quê? Porque elas terminam em U ou I. Por si só, essas letras puxam a tonicidade. Tá? Então, quando é que eu acentuo essas palavras oxígenas? Quando elas forem terminadas, por exemplo, com A, E ou O. Então, eu acentuo, por exemplo, para, né? Eu acentuo a palavra fé, ou café, né, também, café. Eu acentuo o O aberto, né, o Lá, o Dó, por exemplo. Então, essas palavras são acentuadas. Tem também uma outra regrinha que diz respeito ao hiato. O que é um hiato, gente? Na separação silábica, é aquela palavrinha, aquela vogal que fica isolada, que ela fica separada de outra vogal. Então, olha só. Sa, i, da. Isso aqui já diz respeito às paroxítonas. É também acentuada. Sa, i, da. Ditongo. Tá? O ditongo, quando já está aqui na oxítona, a palavra herói, né? A palavra acentuada também. Tá? Então, o ditongo, quando ela termina uma palavra. No apêndice também estão essas palavrinhas, essas regrinhas aí. Então, a gente traz aqui só para vocês terem uma clareza maior de como que a acentuação funciona. Basicamente, é só vocês lembrarem de que as palavras terminadas em I e U, por si só, a finalização dessas palavras, por conta do I e do U, ela já puxa a tonicidade. Então, a gente precisa corrigir com acento. Tá? Então, como a gente corrigiria biquíni, né? Tônus, se a gente quiser uma paroxítona. Beleza? Ok? Então, a acentuação, a regra geral é essa, e no apêndice vai constar ali toda a acentuação para vocês. Dúvida? Vamos para o próximo. Próximo é um teminha bem interessante, que, via de regra, que a crase, né? Deixa eu passar aqui. Desculpa, Tiago. Não tem problema. Crase. Gente, quem aqui tem uma segurança para usar crase? Assim, pode vir a crase que eu arrebento. Né? Gente, a crase é bem curioso notar que em muitos idiomas, como inglês, espanhol, enfim, falantes desses idiomas não tem muita dúvida com crase. Por quê? Porque quando eles traduzem o significado da crase em si, eles acabam pegando a lógica de uma peculiaridade que há nesses idiomas, que é a junção do a preposição mais o a artigo.
Então, esses idiomas, por exemplo, o espanhol, a, que seria uma preposição, e lá, que seria o artigo. O inglês, to, que seria a preposição, e o the, o artigo. Então, basicamente, por causa disso, esses falantes acabam não tendo tanto problema em entender a lógica da crase. E nós, falantes do português, às vezes temos. Então, qual é a ideia aqui? Eu costumo sempre falar que a crase é o feminino de ao. É isso. Então, se eu colocar aqui a palavrinha enviei uma carta ao professor. Se a crase é feminino de ao, como ficaria se esse termo aqui fosse professora? Enviei uma carta à professora. Ok? Então, por isso que eu falo, crase é feminino de ao. Somente diante de substantivos femininos. Porque a crase significa fusão. O que é fazer a fusão? Colocar duas coisas juntas de modo que a gente não sabe mais separar o que é A ou o que é B. Né? Então, quando a gente faz uma mistura, pega o chocolate e mistura ali no leite, ali tem uma fusão, né? Tá tudo ali misturado. Qual é essa fusão? Como eu disse antes, o a preposição e o a artigo. Gente, mas a preposição a artigo e tem também o a que pode ser um pronome, né? Mas não vai caber aqui nesse caso. Quando eu falo assim, eu a vi, né? Mas no caso da crase não vai ser, pelo menos nesse primeiro momento aqui, visto, né? Com outra coisa diferente do artigo. Então, o que seria a preposição? A, para, significa para. Então, enviei algo, eu enviei uma mensagem a ela, enviei uma mensagem para ela. Esse a ou esse para, que é a preposição. E aí, para eu não falar, tudo bem que eu consigo falar, eu enviei uma carta para o professor. Enviei uma carta para a professora. Para eu não repetir, enviei uma carta a professora, eu coloco a crase, o acento grave, que vai marcar essa fusão. Acento grave é um acento virado para a esquerda. Tá bom? Ok? Então, somente de substantivos femininos. Eu não coloco crase diante de você. Eu não coloco crase diante... igual assim, a gente vê muito, né, nos agradecimentos de tese, de trabalho de conclusão de curso, a pessoa coloca assim, agradeço primeiramente a Deus. Não pode. Por quê? Deus é substantivo masculino ou feminino? Masculino. E a gente só usa a crase somente diante de substantivo feminino. Tá? Somente diante do substantivo feminino. Segundo, pode ser substituída por para a. Então, dependendo do contexto, eu não consigo colocar para a, entendeu? Então, eu sempre vou colocar essa coisa em mente. Se eu conseguir substituir por para a, né, dependendo do contexto, para a irmã dele, né, para as estudantes do ensino médio, as estudantes do ensino médio. Então, eu uso o crase. E uma outra forma é testar a troca de palavras femininas por uma masculina. Vamos dar um exemplo aqui, gente. Como que a gente faz? Supondo que eu esteja com dúvida se uma palavra ou se uma frase aceita ou não preposição, crase. O que eu vou fazer? Né? Supondo, os alunos estão
a porta. Essa palavra, esse A aqui, ele leva crase ou não? E aí, se a gente tiver com dúvida, a gente pode fazer o seguinte. Olha só, na dúvida, teste trocar a palavra feminina por uma masculina, para ver se a gente consegue substituir por ou. Se a gente conseguir substituir por ao, desculpa. Se a gente conseguir substituir por ao, a gente coloca crase. Como assim? Ai, meu Deus, eu não sei se essa palavra leva, se essa frase vai levar crase ou não. Então, eu vou fazer o seguinte. E se eles estivessem ao portão? Opa! Os alunos estão ao portão? Os alunos estão a portão? Não. Os alunos estão ao portão. Se ao testar com uma palavra masculina e eu conseguir substituir por ao, significa que essa palavra vai ter crase sim. Tá? Então, essas são as 3 regrinhas básicas que a gente vai usar aqui para saber se cabe ou não crase. Primeiro, diante de uma palavra feminina. Segundo, pode ser substituída por para, mas como eu disse, nem sempre a frase permite uma construção com para. Eu posso falar assim, envia isso para a irmã dele, ou a irmã dele, mas aqui não cabe para o portão, para a porta. Mas caberia, se eu substituir a palavra por uma masculina e eu trocar por ao, significa que vai ter crase aqui, sim, senhor. Tudo bem? Alguma dúvida aqui, gente? O crase no plural, por exemplo, as, também é a mesma coisa diante do substantivo feminino. Feminino, exatamente. Tem algumas opções que você pode escolher. Por exemplo, você pode omitir o artigo. Deixa eu buscar uma opção aqui, de modo que você não. Que a crase vai ser meio que facultativa. Tá? Meio que facultativa não, vai ser facultativa. Quando a gente tiver. Vamos colocar aqui uma coisa que vai ser facultativa, vou explicar. Por exemplo, o recurso foi destinado a pessoas em situação de rua. Verifica que quem destina algo a alguém. Aqui, eu escolho utilizar ou somente a preposição foi destinado para pessoas. Pessoas é feminino, não é? Eu posso dizer também para homens em situação de rua. Ou a homens em situação de rua. Porém, eu posso também colocar um artigo, se eu quiser. Aí vai ser facultativo. Facultativo não. Se eu quiser especificar, eu vou ter que usar o plural e a crase. Foi destinado às pessoas em situação de rua. Ou aos homens em situação de rua. Ou aos estudantes em situação de rua. As meninas em situação de rua, as mulheres em situação de rua. Então, vai depender. Eu vou querer especificar no plural? Se sim, eu vou precisar colocar crase. Se não, eu só coloco a preposição e deixo sem o plural, sem o S. Tá bom? Qual é o caso facultativo de crase? Quando eu coloco um pronome possessivo. Meu, seu, sua, nossa. Isso é facultativo.
Então, no caso, minha, sua, nossa, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Enviaram um comunicado à sua irmã ou à sua irmã. Aqui é facultativo. Ah, devo ou não devo colocar crase? Você que sabe. Se você quiser falar, a sua irmã chegou aqui te procurando, ou sua irmã chegou aqui te procurando, tanto faz. Você pode especificar a sua ou somente sua. E aí você coloca crase de forma facultativa. Facultativa. Tá bom? Beleza? Tem algum caso em que eu possa colocar a crase que não é necessariamente numa situação diante de uma palavra feminina? O único caso aceito é aqueles, ou aquele, né? Eu posso fazer a seguinte frase. Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar aqui uma frase. O convite se estende, né? O convite se estende para aquele, ou àquele que se sentiu lesado. Ou, sei lá, o recurso é direcionado àquele que se sentiu lesado. Aqui é o único caso em que eu não vou aplicar a crase na frente de um substantivo feminino. For destinado para aquele, a aquele. Para não fazer assim, olha, a aquele, então eu já coloco a crase aqui para indicar a fusão de uma preposição mais esse pronome aqui. Tá bom? É o único caso. Nos demais casos, somente diante de palavras femininas. Ok? Dúvidas, gente? Pessoal aí do chat, alguma dúvida? Não? Eu acho, então, que a gente já pode caminhar para a conclusão da aula. Né? E a gente já fez esse batidão e já as principais questões aí que tiram nota mesmo, crase, acentuação e tudo. Lembrando, pessoal, que quando esse drive estiver pronto, vocês vão receber aí os materiais, os indicativos, o apêndice, né, que a gente está fazendo para ajudar vocês aí nos esclarecimentos das temáticas principais aí. Outra coisa, sim. E também, eu acho que se vocês tiverem dúvidas, vocês conseguem nos comunicar, nos contactar e tirar dúvidas do seu cotidiano, aí, no seu dia a dia. Ah, eu vi tal frase assim, eu vi tal situação com essa palavra, eu fiquei com dúvida na construção verbal, eu fiquei com dúvida da construção dessa oração, eu não entendi, olha, eu vi um anúncio e aqui estava um anúncio falando assim, vendem-se, né? Vendem-se casas, e o outro estava só, vende-se casas. Por que que um fala vendem-se casas e o outro vende-se casas? Porque esse aqui está certo e esse aqui está errado. Quando existe o vende-se, né? E o verbo for um verbo transitivo direto, aí vai ser plural. Vendem-se casas. Conhecem-se os riscos de fumar. Os riscos de fumar são conhecidos. Tá? Vendem-se casas, casas são vendidas. Enfim, aí quando vocês virem alguma coisa nesse sentido,
Você pode, eu estou com dúvida, por que que isso aqui é dessa maneira? Por que que essa palavra é grafada dessa forma? Por que que esse tempo verbal, esse modo verbal é utilizado nesse tal contexto? Vocês podem nos comunicar. Eu acho que vocês têm acesso, não sei se tem um grupo de WhatsApp, né, que eles podem... Ainda não. Não, né? Aquele lá, eles não estão participando. Eles não estão participando aqui, Tá. só os coordenadores de polo. Ótimo. E aí vocês podem, de qualquer maneira, anotar suas dúvidas e trazer para a próxima aula, para a aula seguinte, porque aí a gente já sonda essas informações. O Dmitry está criando o Drive, vai colocar o teu material no Drive, vai colocar o material dele e vai compartilhar para eles via e-mail. Então, eles vão receber via e-mail o material. Perfeito. Acho que é interessante eles já estudando o material, já trazer dúvidas para cada uma das aulas, né? Isso. Beleza. Tá? E aí, gente? 2 horas aguentando o professor. A gente só fica cansado também, às vezes dá um tilt mental assim, né? Mas o importante é isso. Então, obrigado. Vocês aí também dos polos, tá? Muito obrigado. Podem contar conosco para eventuais dúvidas. Certo? Então, se Deus quiser, a gente está aqui na próxima aula, na próxima segunda-feira. Até mais, então. Pessoal, lembrando que na quarta-feira, aula com o professor Dmitry, de matemática, tá?